Vamos analisar hoje o que os dois papas leões, tá? O Leão 13 e o 14, eles podem ter astrologicamente em comum, tá bom? Vem comigo. Boa tarde, gente. Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, espero que todos estejam com saúde, espero que todos estejam em paz junto aos familiares de vocês, junto aos bichos de vocês, junto aos amigos de vocês e a quem mais for caro e querido ao coração e à alma de cada um, tá bom? Então, gente, há 13 dias atrás foi eleito um novo papa, né? Um americano chamado Robert Prevost, que passou a se chamar Leão 14. Tá? E desde então eu tenho procurado a hora correta do nascimento desse Papa, mas não a tenho encontrado. Okay? A fonte mais confiável, né, para datas e horas de nascimento de personalidades, né, com vistas à análise astrológica, inclusive eu já comentei aqui, né, que é o projeto Astro Data Bank, né, onde eles têm o Roden Rating. Né? Esse rating ele foi criado por uma astróloga chamada Louise Roden, que já é falecida inclusive. Daí vem o nome desse rating, né? Roden Rating. E ele varia conforme a acurácia da informação. Né? Se a gente analisar aqui, a gente vai ver que quando a fonte está classificada como AA, a hora e o local de nascimento estão classificados como AA, é o mais confiável, né? Pois é baseado em fonte documental. E ele vai do AA, né? Que é o mais confiável, até o XX, onde você não tem certeza de nada. Tá? No caso do Papa Leão 14, ele está classificado como X, ou seja, você só tem a hora de nascimento. Tá? No XX você não tem hora, local, você não tem nada, você não sabe realmente nada a respeito daquilo ali. Né? Tem um astrólogo da Venezuela chamado Juan Boyon, né, nessa página aí que ele tem no Facebook, que ele divulgou em alguns posts o horário das 13h52 da tarde. Né? E que ele teria feito uma retificação e chegado às 13h56 e 19 segundos. 13 horas da tarde, 56 minutos e 19 segundos. Tá? Eu acabei achando esse astrólogo aí, no Juan Boyon, no Facebook. Eu questionei, né, sobre como ele encontrou esse horário e ele simplesmente foi evasivo. Ele vai olhar umas postagens que eu tenho lá na minha página. Né? Eu fui checar e eu vi que foi uma seguidora dele que passou esse horário, mas ela também não disse de onde ela tirou isso. Ela simplesmente passou esse horário e falou que foram umas fontes dela. Né? Eu mandei um e-mail lá para o Astro Data Bank para eles checarem essa informação. Eles também não sabem se isso é verdade, né? Mesmo porque o registro de nascimento do Papa deve estar lá nos cartórios da cidade de Chicago, nos cartórios de registro de nascimento da cidade de Chicago, protegidos por lei de privacidade. Aqui você não tem isso, aqui você consegue as certidões de nascimento, né, paga lá os emolumentos e consegue, mas no caso dos Estados Unidos é protegido por leis de privacidade isso daí. Tá? Se bem que com esse horário, né, esse horário que o Juan Boyon divulgou lá, algumas coisas até fazem sentido. Tá? Por exemplo, o ascendente em Sagitário com o regente Júpiter na 9ª casa. Né? Sendo que tanto a casa como o planeta falam de sacerdotes, falam de religião organizada, falam de teologia, falam de altos estudos, que é o caso dele, né? Ele fez altos estudos, inclusive de matemática e tudo. Além de ser um Júpiter em Leão, né? Que torna a coisa bem literal. Né? Então é um Júpiter de 9ª casa em Leão. Mas é aquela coisa, ainda não é confiável, né, gente? E eu tenho por princípio trazer as coisas da forma mais acurada possível aqui para vocês, tá? Vocês sabem que eu não trago qualquer coisa mal pesquisada aqui. Tá? De qualquer maneira, eu vou usar esse mapa aqui no sentido de se fazer a comparação entre ele e o mapa do outro leão, né? O leão anterior, o leão 13. Nesse Papa sim, né, do Papa Leão 13, ele tem uma fonte confiável. Se você olhar aqui, ó, rating AA. Né? Então, é baseado em fonte documental. Né? E para esse Papa eu vou fazer inclusive uma análise mais profunda, né? Começando com ele inclusive, tá bom? Saber a hora correta de nascimento, né? A mais correta possível, de preferência, é muito importante para você saber o ascendente e principalmente o regente do ascendente, que é para onde os interesses das pessoas costumam se direcionar e que determina muita coisa no mapa, né? Principalmente se não houver planetas angulares. Tá?
Aliás, também saber a hora correta é importante para sabermos as angularidades, né? Os planetas que estão nos ângulos, principalmente planetas que estão lá no alto do mapa, que são muito determinantes do tema. Tá? E também saber a casa em que um stellium cai, né? Como é no caso do Leão 14, que tem um stellium em Virgem, tem bastante planetas em Virgem. É importante saber em que casa esse stellium caiu para ver o foco, né, de interesse maior que o Papa Leão 14 tem na vida dele. Tá? Mas vamos falar do Papa Leão 13, né, do Vincenzo Gioacchino Petti, né, que era o nome de batismo dele. Eu comecei a pesquisar a biografia dele já tem uns dias, tá? Essa tarde hoje de domingo eu li a Rerum Novarum todinha, né, que é aquela encíclica mais famosa dele, que serviu de base para a doutrina social da igreja como a gente conhece hoje, né? Porque a doutrina social da igreja ela já vinha de uns séculos antes dele, mas sofreu um impulso muito forte com essa encíclica que ele publicou. Tá? E eu também li trechos de outra encíclica dele chamada In Pluminis, né, que significa entre muitos, que foi uma encíclica endereçada especialmente para o Brasil, para os bispos e autoridades do Brasil, defendendo a libertação dos escravos e elogiando o crescimento do movimento abolicionista por aqui. Né? Essa encíclica In Pluminis, ela foi divulgada no dia 5 de maio de 1888, 13 dias antes da assinatura da Lei Áurea, e muito provavelmente influenciou para que essa lei fosse assinada. Tá? Mas a encíclica mais famosa dele realmente é a Rerum Novarum, né, que significa das coisas novas. E que coisas novas eram essas lá em 1891? Eram as consequências sociais que a Revolução Industrial, que a mecanização, que a urbanização acelerada, que os movimentos revolucionários de caráter socialista estavam trazendo para o mundo. Estava dando uma revolucionada ali no mundo como era conhecido até então. Como eu disse, essa encíclica deu um impulso muito forte na doutrina social da igreja, tá? E essa encíclica tenta ser bem equilibrada na avaliação da situação. Tá? Porque, por um lado, ela bate muito forte no socialismo. Né? O Papa Leão XIII fala que é uma ideologia que instiga o ódio, instiga a inveja, que vilipendia as funções do Estado a partir do momento que quer que o Estado controle tudo, que promove a pobreza, pois faz com que a propriedade passe a não ser mais do indivíduo, mas do coletivo. Ou seja, nessa situação de, por mais que o sujeito trabalhe, ele continua pobre, porque ele não consegue ter nada, fica tudo pro coletivo. Né? E nessa encíclica ele também critica a luta de classes, ele abomina a luta de classes, inclusive. Tá? Ele defende a propriedade privada, fala que é um direito natural do ser humano, fala que os seres humanos são diferentes mesmo, né? Que nem todos conseguirão ser ricos, nem todos conseguirão ser estudados, nem todos conseguirão ser artistas, etc. Ele fala que essas diferenças existem, que são naturais, mas cada um nasce com as suas próprias características. Tá? Não dá para você querer promover uma igualdade entre desiguais. As pessoas são diferentes, não dá para todo mundo, você querer normalizar todo mundo de acordo com um padrão. Tá? Mas ele bate muito forte também no capitalismo liberal. Né? Ele denuncia o trabalho infantil que havia nas fábricas, ele denuncia o trabalho exploratório das mulheres, denuncia as longas horas de trabalho sem quase ter descanso. Tá? Ele fala sobre o direito da organização sindical, ele diz que se o operário não tivesse conseguindo um acordo salarial que desse para ele subsistir, tá? Então que os sindicatos entrassem nessa negociação. Né? Então ele valoriza, né, a participação sindical nisso daí. Elogia também muitas corporações de ofício que existiam até a época em que ele era jovem, né, aquelas corporações onde os operários se reuniam, se ajudavam mutuamente, encontravam trabalho, etc. Corporações de marceneiros, corporações de pedreiros, que deu origem à maçonaria, várias corporações de ofício que existiam. Ele é muito, o final da encíclica ele fala dessas corporações com muito entusiasmo. Tá? Inclusive, essa parte que trata das corporações influenciou fortemente o Estado Novo, né? Tanto o Estado Novo português como o brasileiro, com aquela coisa da consolidação das leis do trabalho, que hoje, pelo menos aqui no Brasil, é muito criticada, né? Mas eu fico pensando o que aconteceria se ela não existisse num país como o nosso, que é sequelado por mais de 300 anos de escravidão. Né? Lógico, ela é muito antiga, ela precisa ser reformada, precisa ser flexibilizada em muita coisa, não pode ser aquela coisa monolítica, igual para todas as regiões do Brasil. As regiões do Brasil são muito distintas, díspares entre si.
né? O país é muito grande, tá? Poderia ser muito flexibilizado, ser algo mais regional, por exemplo. Mas, agora, simplesmente você querer abolir, né, e cada um que negocie com o patrão, aí fica complicado. Tá? Eu não sou tão liberaloide assim na minha visão, de querer que libera tudo geral e cada um que se vire aí e negocie à vontade. Tá? É a mesma coisa que mandar o pescoço negociar com o machado, muitas vezes. Né? E ele denuncia o Estado. Né? Ele fala que o Estado não deveria se meter na vida das famílias, não deveria se meter na constituição das famílias, na educação que as famílias dão aos filhos, tá? Menos talvez em último caso, em caso de violência, fome, essas coisas, ele cita isso inclusive. Tá? E que o Estado também não deveria tentar censurar ou proibir as organizações que nascessem dentro da sociedade. Tá? E também que não estrangulasse a população com impostos. Tá? Eu li essa parte e vocês logo imaginam em quem eu pensei. Né? E tem um fato curioso sobre ele, né? Mas que para isso eu vou precisar explicar um pouquinho sobre a história da Itália. Talvez alguns não saibam, mas a Itália atual, como país, ela é mais nova que o Brasil. Alguns podem ficar surpresos, né? Mas é que as pessoas confundem a Itália com o Império Romano lá do passado. Né? Aquele império que era enorme, durou séculos, né? E que também tinha sede em Roma. Só que esse império se fragmentou e a Península Itálica, né, que é aquela península lá em forma de bota, ela também se fragmentou em várias cidades e estados e em várias comunas. E aí a reunificação italiana ela só veio acontecer totalmente em 1871. Foi um processo que durou de 1815 a 1871 de reunificação. Tá? Ou seja, 49 anos depois da independência do Brasil. Então a Itália atual, como nós conhecemos hoje, ela é relativamente recente. Assim também como a Alemanha é relativamente recente. Tá? Atualmente o país da Europa que é o mais velho, tá? Que é o mais antigo em termos de fronteiras definidas, é Portugal. Tá? Talvez poucos saibam disso. Né? Mas antes dessa reunificação ocorrer totalmente, né, algumas dessas comunas e cidades-estados elas eram governadas pelo Vaticano, elas eram governadas pelo Papa. E quando eu digo governadas, eram governadas mesmo, administralmente, temporalmente, civilmente, policialmente. Né? O Vaticano era o governo dessas comunas aí. Tá? Essas regiões eram chamadas de províncias papais. E quando o Leão XIII ele era jovem, antes mesmo dele se tornar sacerdote, o Papa Gregório XVI nomeou ele como administrador provincial de uma região chamada Benevento. E aí vamos ver o que ele fez nesse lugar. Os principais problemas enfrentados por Pecci foram uma economia local em decomposição, insegurança por causa de bandidos generalizados e estruturas de fundidos da máfia ou da camorra, que muitas vezes eram aliadas a famílias aristocráticas. Pecci prendeu o aristocrata mais poderoso de Benevento e suas tropas capturaram outros que foram mortos ou presos por ele. Esse é um personagem que, só para eu ler isso, começou a ter minha simpatia. Mas depois ele também foi designado a administrar outras províncias, como Spoleto e Perugia. Né? E nessa última, ele também continuou com esse trabalho. Tá bom? A luta contra a corrupção continuou em Perugia, onde Pecci investigou vários incidentes. Quando foi alegado que uma padaria estava vendendo pão abaixo do peso descrito em libras, ele foi pessoalmente para lá, pesou todo o pão e confiscou-o se tivesse abaixo do peso legal. O pão confiscado foi distribuído aos pobres. Mas aí alguns vão dizer, né? Mas um sujeito que depois virou o Papa fazendo isso, comandando tropas, prendendo, matando e tal. E aí eu respondo, e daí? Ele fez muito bem, ele tinha que colocar ordem lá onde ele estava governando. Tá? Ele não vivia nos tempos atuais onde tudo é relativizado e tudo tem que ser problematizado, tudo tem que ser debatido. Né? E nisso sempre acaba arrumando desculpa para alguma coisa. Né? Depois até aparece filósofo aí dizendo que vê uma lógica no assalto. Né? Como se tivesse lógica alguém botar uma arma no teu peito, roubar teu celular e muitas vezes te matar. Parece ter uma lógica nisso daí. Né? E aí a desordem cada vez imperando mais, cada vez dominando mais as coisas. É o que a gente está vendo aqui nesse país. Tá? Mas vamos dar uma olhada aí no mapa do Papa Leão XIII, né? Para a gente ver que visão social e trabalhista que ele tinha e que está bem marcada no mapa dele, tá bom? Me acompanhe.
De cara aqui, nós não temos um planeta com grande angularidade. Tá? Temos esse Marte, que está numa casa angular, mas ele em si não está próximo dos ângulos. Né? Nós não temos nenhum planeta próximo dos ângulos. Tá? Se bem que esse Marte ele é até bem importante nesse mapa, a gente já vai ver isso. Tá? Mas quando não se tem uma angularidade muito pronunciada, né? Ou seja, planetas próximos aos ângulos, assim, o regente do ascendente ganha ainda mais força. Né? E nós temos Mercúrio como regente desse ascendente, como a gente vai ver aqui. Ó. Um Mercúrio de casa 5, né? Em Aquário. Tá? E a casa 5 é uma casa de expressão criativa. Né? A casa 5 é uma casa daquilo que fazemos porque gostamos, daquilo que fazemos porque temos prazer e porque temos o dom de nos expressarmos criativamente para isso. Tá? E ele se tornou conhecido por se expressar pela escrita, né, que é algo de Mercúrio. Vejam que esse Mercúrio também faz trígono com o meio do céu. Olha aqui, ó, o trígono com o meio do céu. Dando para ele todo um talento para escrever que pode ser usado para os planos e projetos da carreira dele. Né, no caso, para a carreira dele como Papa. Ele é reconhecido pelas encíclicas, né, principalmente pela Rerum Novarum. E ele escreveu 88 encíclicas, tratando principalmente do quê? De temas sociais. Nós temos o Mercúrio em Aquário. Né? É um Mercúrio que fala de temas sociais. Né? Aquário é um signo de preocupação com o futuro, né? De problemas sociais. A cabeça e os interesses dele estavam voltados para esse lado. Tá? Ele não escreveu a Rerum Novarum à toa. Tá? Fora também a preocupação dele com a educação. Ele acreditava na educação como algo que podia ajudar no progresso, algo que podia ajudar na justiça social. Ele fez reformas no sistema educacional católico e também promovia a coexistência entre ciência e religião. Tá? E o regente da casa 11, que é essa lua aqui, ó, lua, regente da casa 11. Tá? Também está na casa 5, ou seja, a casa natural de Aquário, que é a casa 11, que fala de sociedade, de preocupação com o futuro, etc., está na casa 5 e no próprio Aquário. Né? O que podemos dizer aqui é que ele levava a consciência social dele, que é casa 11, né, para as formas de autoexpressão dele, casa 5. Tá? E ainda mais em Aquário, tá? E como se trata da Lua, podemos dizer que ele variava muito sobre esses temas. Né? Ele escrevia sobre trabalho, ele escrevia sobre tecnologia, sobre política, sobre necessidades da humanidade, sobre impactos da luta de classes na sociedade, sobre a família na sociedade, sobre a influência do Estado na sociedade. Ele já falava isso já naquela época lá. Para você ver o quanto futurista que esse homem foi. Basta ler a Rerum Novarum que vocês vão entender o que eu estou falando. Tá? Tanto essa Lua como esse Mercúrio são regidos aqui por esse Urano. Ó. Tá? Que, ao meu ver, se for feita uma retificação, vai levar esse Urano para próximo da cúspide da terceira casa. Tá? Pois fala de uma cabeça, Urano na terceira casa, fala de uma cabeça, de uma mente à frente do próprio tempo. Ou seja, uma mente à frente do tempo dele. Tá? De uma cabeça que pensa no futuro, que pensa no social, que pensa no tecnológico, que escreve sobre isso. Por quê? Porque esse Urano está na terceira casa, certo? Que é uma casa natural do signo de Vênus, de Gêmeos, e veja que é uma quadratura desse Urano com o Mercúrio. Ó, quadratura desse Urano com o Mercúrio, que intensifica mais esse lado e essas preocupações aquarianas e toda essa vontade de se expressar de uma forma aquariana, de uma forma uraniana. Né? Fora a inteligência que isso dá. Um Urano de terceira casa dá uma inteligência brilhante e ainda mais em conexão com Mercúrio. Uma inteligência mais brilhante ainda. Tá? Qualquer conexão, principalmente a conexão tensa de Urano com Mercúrio, dá inteligência brilhante. Sempre. Tá? E acaba sendo uma quadratura forte, pois Mercúrio está no signo de Urano, né, que é Aquário, e Urano está na casa natural de Mercúrio. Né? Lógico, se o meu palpite estiver certo, né? Mesmo porque essa hora aqui está muito redondinha para ser tão exata assim, né? 19 horas. Ó. Tá? Ou mais ou menos deve ser uns 10 minutos a mais ou a menos aqui, tá bom? E nós temos um lado virginiano muito forte, né? Pois além do ascendente estar em Virgem, aqui, nós temos essa concentração na casa 6, que é uma casa natural do signo de Virgem.
né? E é uma concentração também no signo de Peixes, tá? E é uma concentração forte, pois envolve Sol, envolve Plutão, envolve Vênus. Então nós temos aqui uma preocupação com o trabalho, com o trabalhador, uma preocupação com o escravo, com as condições de trabalho físico, com a salubridade do trabalho, né? Tudo isso é casa 6, é signo de Virgem. E estando em Peixes, fala que essas preocupações não são só com o lado técnico da coisa, tá? Envolve o lado humano, envolve a compaixão. Ele devia ter compaixão por essas pessoas. Aquela coisa da compaixão, aquela coisa da empatia. Ele devia sentir empatia por aquelas pessoas que sofriam. Tá? Ver o lado da caridade também, que está falando de Peixes, o lado da benevolência, o lado de cuidar, né, disso daí, né? Cuidar dessas pessoas, se preocupar realmente, ter compaixão, ter dó dessas pessoas pelo que elas sofriam. Tá? E o Papa Leão XIII, ele era muito diplomático, né? Ele estudou diplomacia, ele estudou direito, ele foi núncio apostólico na Bélgica, uma espécie de embaixador, né, do Vaticano na Bélgica. E quando ele foi Papa, ele estabeleceu diversos contatos com soberanos e líderes de vários países, né? Foi muito forte a atuação diplomática dele, tanto antes de ser Papa como depois. Tá? Ficaria muito longo aqui descrever isso tudo que ele fez. Mas tem a ver com essa Vênus aqui, junto com o Sol. Aqui, ó. Lembrando que qualquer planeta junto com o Sol fala de vocação, né? Influencia fortemente a vocação profissional de uma pessoa. Né? E, com exceção possivelmente de Mercúrio, que Mercúrio geralmente está próximo ao Sol, tá? Mas geralmente planetas conjunto ao Sol falam muito dessa coisa da vocação, né? Também fala das habilidades diplomáticas, né? Fala também da coisa de ter estudado direito. Porque é que acontece? Essa Vênus rege a 9ª casa, né? Então nós estamos falando de um planeta conjunto ao Sol que fala de vocação, né? Vindo de onde? De uma casa que rege o direito. Uma casa que rege o sacerdócio, uma casa que rege as religiões organizadas. Né? Não preciso nem explicar muita coisa aqui, né, gente? Envolve também aquela coisa de coisas do exterior, casa 9, né? Aquela coisa de ter sido embaixador, etc. Tá? Aqui eu não preciso explicar muita coisa, meio que está bem literal, né, o que eu estou explicando. Né? E tem esse negócio também do Plutão, né? Falando do que ele era um homem de poder, falando do poder que ele exerceu. Era um homem de poder e um homem de carisma, de se jogar com intensidade que tudo. É também o regente da casa 3, então leva assuntos da casa 3 para cá, para a casa 6. Então ele escrevendo sobre coisas do trabalho. Casa 3 é escrita, né? Casa 3 é você escrever, é você falar, é você se pronunciar. Então fala dele escrevendo sobre coisas do quê? Sobre coisas do trabalho. Ele levou assuntos da casa 3 para a casa 6. Né? Tá? Traz a coisa da escrita para perto do Sol, né? Mais uma vocação que ele tinha para escritor, aquela vocação para escritor que ele sempre exerceu, né? 88 encíclicas, né, gente? Não é brincadeira, tá? E aí a gente tem esse Marte de 7ª casa aqui, tá? Que é um Marte forte, que é um Marte em Áries, né? Então ele impunha a liderança dele aos outros, né? Porque o Marte está na 7ª casa, ele exercia a liderança dele. E poderia até exercer mesmo a agressividade dele, muitas vezes, sobre os outros. Tá? Se bem que é um Marte que está bem aspectado. Deveria ser uma agressividade, uma liderança bem recebida. Tá? Não é algo exagerado, né? Não é algo cruel. Pode ver que é um Marte que está com bons aspectos aí. Né? E é um Marte que está em paralelo com o ascendente. A gente vai analisar também, né? Paralelo é aquela coisa que funciona mais ou menos como uma conjunção. Ele está com paralelo com o ascendente. Era um homem decidido, era um homem enérgico, era um homem que tinha iniciativa, que sabia impor e valer a sua autoridade, né, com esse Marte dignificado aí em Áries. Né? Não é à toa que ele fez lá aquelas coisas que eu citei nas duas cidades. Né? Eu vou parando por aqui, né, na análise do mapa do Papa Leão XIII. Tá? Ainda teria muito mais coisa para analisar, por exemplo, esse Júpiter aqui, que está muito bem aspectado. Tá? É um Júpiter aspectando no meio do céu, falando novamente de sacerdócio, falando novamente de estudos superiores, falando novamente de religião organizada, que é aquela coisa do Júpiter, né? Mas se eu se estender muito, o vídeo vai ficar muito longo, tá? Vou falar um pouco dessa conjunção que ele tem de Saturno com Netuno aqui, ó, né? E essa conjunção, ela está fazendo quadratura com esse conjunto aqui, né?
Quando a gente tem uma conjunção dessa, Saturno com Netuno, a primeira coisa que a gente vê reforça aquele lado da compaixão, né? Aquele lado netuniano, da compaixão, da empatia, né? Alta sensibilidade, etc. Tá? Dá muita intuição, dá muita inspiração, né? Talvez até capacidades clarividentes, né? Inclusive há uma lenda durante uma missa que ele teria tido uma visão de forças infernais sobre Roma, né? De que nessa missa ele teve uma visão, ele teve assim um estado alterado de consciência, tá? Ele viu forças infernais sobre Roma e ele acabou até criando uma oração por conta disso. Corre essa lenda por aí, tá? Com essa configuração aqui, isso aí não seria de todo despropositado, né? Mas a gente também tem que levar em conta que ele gostava de uma bebida muito popular na época, que era um vinho chamado vinho Mariani. Tá? Ele acabou até virando o garoto propaganda aí dessa bebida. E ela era feita numa mistura de vinho do Bordel, lá da França, com folhas de coca. Tá? Ou seja, folhas de cocaína mesmo. Então, dada essa extrema sensibilidade aqui por conta dessa quadratura, tá? Não duvido que ele pudesse ter algumas visões mesmo, visões essas verdadeiras ou não, sob o efeito desse tal vinho Mariani aí. Né? Visões envolvendo demônios com esse Plutão sendo afetado, o regente da casa 3, fica aí complicado. Né? Mas quais são as similaridades entre os dois papas, entre o Papa Leão XIV e o Papa Leão XIII? Né? Será que a gente consegue estabelecer alguma similaridade entre os dois, mesmo que ainda não tenhamos a hora correta do Papa Leão atual? Vamos colocar os dois mapas lado a lado para a gente tentar ver isso? As similaridades entre os dois são principalmente virginianas. Tá? O Papa Leão XIII, né, Papa anterior, o Leão anterior, ele tem um ascendente em Virgem com uma forte concentração na casa 6, que é uma casa natural do signo de Virgem, e um Mercúrio muito forte, né, que é um planeta regente do signo de Virgem, assim como também do de Gêmeos. Né. Já o Papa Leão, independente do horário que ele nasceu, estou usando esse mapa só por uma questão de comodidade, vamos dizer assim, ele é fortemente virginiano. Ele tem Lua, Marte, Sol e Vênus em Virgem. É um Papa que trabalhou muito duro como missionário. Né. Esse Marte conjunto ao Sol, falando aí de vocação, indicando vocação, fala dessa coisa da missão dada e missão cumprida. Ele saiu do conforto lá dos Estados Unidos e foi lá para o Peru. Fica 40 anos no Peru, lá no meio da pobreza, cuidando das pessoas, servindo as pessoas, essa coisa de servir do signo de Virgem. Né? E ele fala que lá ele teve que aprender muita coisa, né? Ele teve que aprender muita coisa prática, até mesmo mecânica de carro ele teve que aprender. Né? Teve um vídeo dele lá de botas falando sobre uma inundação, sobre as necessidades que as pessoas tinham. Então é um homem que mete a mão na massa, é um homem que está junto da pobreza, que trabalha junto das pessoas, que faz coisas práticas. Ele é muito virginiano nessa visão. Tá? E a escolha que ele fez do nome Leão, né? Ele fala que foi uma inspiração que ele teve do Leão anterior, lá do Leão XIII, por conta das preocupações atuais que ele tem com relação à inteligência artificial e os desafios que a inteligência artificial traz para as relações sociais e para o trabalho. Tá? Porque os impactos da inteligência artificial no trabalho eles serão muito profundos. Os impactos para a dignidade humana também serão muito profundos, assim como as relações de trabalho na época lá do Leão XIII também foram. Mas olhando assim pelo lado do Papa Leão XIV, né, até agora, o que eu vejo nele, olhando para esse mapa aí, com essa concentração em Virgem, é muito mais a preocupação com a miséria, a preocupação com a pobreza e com a falta de renda e de trabalho que a inteligência artificial pode trazer. Tá? Coisas bem práticas, bem virginianas mesmo. Né? Como ele trabalhou com a miséria, como ele trabalhou com a pobreza, tá? Como ele foi missionário durante muitos e muitos anos em países do terceiro mundo, então ele viu muita coisa, ele se preocupa muito com isso, ele sabe onde o calo aperta no momento em que o desemprego muito grande cresce, ou então acontece algum desastre natural, alguma coisa desse tipo. Tá? E essa coisa da inteligência artificial ela é muito séria, principalmente num país como o nosso, que forma aí analfabetos funcionais ano a ano. Né? Ao invés da gente estar formando gente para tentar dominar a inteligência artificial, nós estamos formando gente, ou nem formando ninguém, né? Gente que se tornará desempregada pela inteligência artificial. Tá?
Hoje, nas grandes cidades do Brasil, cada vez mais as pessoas se viram com subempregos, né? Atuando aí como motoboys, entregadores, motoristas de Uber. Tá? Nada contra, são trabalhos dignos como outros quaisquer, mas são trabalhos de subsistência, né? Não são trabalhos que possuem uma sustentabilidade no tempo ou que promovam um crescimento científico, econômico e social no país. Tá? São trabalhos que logo a tecnologia irá substituir, que a inteligência artificial logo irá substituir. Assim, por exemplo, que lançarem carros que não precisem de motoristas, entregas feitas por drones, né? Essas coisas todas. Tá? E se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se inscreva no canal se for do seu interesse. Compartilhe o vídeo caso você tenha amigos que gostem do assunto. Não esqueça também de deixar seu comentário caso queira. Tá bom? São 1h48 da manhã de segunda-feira. Né? Então eu estou um pouco cansado, vocês me desculpem qualquer coisa. Mas faz tempo que eu não colocava vídeo aqui. E essa semana eu não vou ter tempo para colocar vídeo nenhum. Então eu aproveitei esse domingo aqui para fazer. Tá? De qualquer maneira, fiquem com Deus. Tenham uma boa semana. Cuidem-se. Tchau.